O economista Antônio Delfim Neto, que morreu nesta segunda, foi ministro, deputado e professor. Ele já estava internado desde o dia 5 de agosto e, segundo sua assessoria, morreu em decorrência de complicações do seu quadro de saúde. Delfim estava à frente do chamado milagre econômico, um conjunto de medidas que fez a economia brasileira crescer nas décadas de 60 e 70, ao mesmo tempo em que a renda ficava concentrada. Ele foi também uma das pessoas a assinar o AI-5 em dezembro de 1968, documento que permitiu a perseguição, prisão e morte de cidadãos por parte do regime militar. Eu quero abrir aqui a conversa, mas eu queria começar sublinhando um detalhe que não é um detalhe. Na história da República Brasileira existem dois documentos que são as coisas mais arbitrárias, mais autoritárias, mais horrorosas que a República já fez. Um é a Constituição de 1937. O outro é o Ato Institucional de número 5. Antônio Delfim Neto é um cara que assinou esse documento e que, velho, dizia jamais ter se arrependido de ter assinado. Que tenha tanta gente capaz de elogiar esse cara. Não estou dizendo que tem que linchar, não estou dizendo que tem que matar, não estou dizendo que tem que xingar, não estou... Mas eu vi gente falando que, não, na democracia ele agir como um democrata. Este é um adjetivo que eu acho que não cabe a Antônio Delfim Neto. Eu queria puxar primeiro o Ricardo. Ricardo escreveu minhas palavras na Veja. Por isso que eu estou aqui, o ghostwriter. Olha, eu estou muito feliz do Ricardo estar aqui, porque é muito interessante ver a reação de jornalistas, enfim, agora de todo mundo nas redes sociais, todo mundo acha, né, todo mundo tem uma opinião sobre todos os assuntos, e você vê como, às vezes, falta um pouco de distanciamento, de você ser mais objetivo quando você faz uma crítica a alguém, porque eu vi muito as pessoas analisando, enfim, toda a trajetória do Delfim, muito mais com o fígado do que em cima de fatos. Então, eu queria muito ouvir o Ricardo. Já li, agora eu queria ouvir. A gente vai tentar entender, explicar, sei lá, descobrir, adivinhar por que tanta gente admira e elogia o Delfim. Gente que normalmente critica outras coisas, né? Gente que defende a democracia, critica o AI-5, elogio. Gente que critica a política econômica do governo militar, que foi terrível, que foi feito principalmente por ele, e elogia ele. É uma coisa um pouco complexa, para usar a palavra que tem sido usada para o Delfim. É complexo de entender isso. Mas é bom a gente entender o que é o Delfim, né? Primeiro, tem essa questão do AI-5. Eu queria complementar o que o Pedro disse, mas ele queria medidas ainda mais duras do que aquela. Porque teve, exemplo, o Pedro Aleixo não assinou, né? Foi o único que estava lá e não assinou. Outros ficaram um pouco assim. O próprio Jarbas Passarinho falou assim, não, as favas, os escrúpulos da consciência. Ele tinha escrúpulos da consciência. Ele reconhecia que os escrúpulos da consciência diziam para não assinar. Que era preciso mandar as favas para assinar aqui. O Delfim não, o Delfim era entusiasta disso. E, além das questões humanas que você mencionou, tem questões econômicas. Por exemplo, o AI-5 proibiu o Congresso Nacional de legislar sobre matéria financeira. Quer dizer, existiu o Congresso Nacional, mas, olha, não pode falar de legislação financeira. Isso aí o Delfim cuida sozinho. E também teve um ato complementar que concentrou um poder enorme nas mãos do Delfim sobre os fundos estaduais e municipais. Então, foi um acúmulo de poder realmente muito grande ali. E a política que ele fez, que é a política desenvolvimentista, né, de apostar nos campeões nacionais, de fazer todos os interesses da Fiesp, como fez a vida inteira, que levaram o endividamento completamente irresponsável, a hiperinflação, que levou depois à bancarrota, levou à moratória em 1987. Tudo isso que a gente até hoje paga, custou uma fortuna, e só o Plano Real foi resolver isso lá em 1994. Então, a obra completa do Delfim Neto é muito impressionante. E depois que ele saiu do governo, ele foi deputado federal por 5 mandatos, se não me engano, e ele sempre defendeu os interesses da Fiesp, dentro do Congresso e fora do Congresso. Então, é um acúmulo de obras, por assim dizer,
muito impressionante. Então, como é que alguém que defende a democracia pode elogiar como é que alguém que é contra o desenvolvimentismo pode elogiar? Como é que alguém que se considera liberal, seja na economia, seja nas questões humanas, pode elogiar o Delfim Neto? É uma coisa muito incompreensível e que tem uma certa complexidade, né, para você conseguir fazer esse raciocínio tortuoso. Mas é o que a gente mais viu, né, hoje. Né? Eu acordei de manhã, li essa notícia e escrevi esse artigo porque eu já sabia que vinha isso, porque eu já estou vendo isso há muitos anos. Muita gente respeitável dando um jeitinho de não criticar o Antônio Delfim Neto. Mas o Delfim é o fim, com perdão do trocadilho. Eu acho que tem um ponto que o... Posso entrar aqui? Tem um ponto que o Pedro já destacou, isso foi falado, enfim, em vários artigos que eu li, que é essa questão dele, até hoje, dizer que não se arrepende, que faria tudo exatamente como ele fez. Você vê entrevistas dele falando sobre essa situação, ele vem querer fazer colar uma versão de que o que acontecia, o Ministério não tinha contato com os militares, que era uma coisa completamente separada e que, então, ele não sabia o que acontecia no governo. Ainda que fosse, né? Vamos fazer de conta que... Mas, desculpe, o Hélio Gaspari deixa claro naquela tetralogia sobre a coisa que ele sabia. Inclusive, a expressão atigrada, para se referir ao pessoal do porão, aos torturadores, é dele e ele conviveu com isso durante toda a ditadura. Mas daí você vê essas entrevistas dele dizendo que eram coisas... separadas, que o Ministério não tinha conhecimento de como os militares agiam, do que acontecia. Ele tinha a chance, né, de agora, pelo menos nas últimas 3 décadas, de falar que tinha tido conhecimento do que acontecia lá e que, sim, se arrependia. Ele nunca se arrependeu. Então, assim, mesmo tendo ciência de tudo que se passou, ainda que tenha sido depois, né, ele disse que não sabia, mesmo tendo ciência disso, ele continua dizendo que faria tudo da mesma forma. Então, assim, acho muito difícil assistir o que a gente assistiu desde ontem, esse monte de gente elogiando o Delfim Neto. Cristina, eu sei que você tem uma tese de onde vem essa disputa da memória do Delfim que mistura de esquerda a direita, etc. O Delfim Neto, ele é um personagem, ao mesmo tempo, típico da vida política brasileira do século XX, mas ele tem uma novidade. Ele é típico porque era muito comum você encontrar, por exemplo, na primeira metade do século XX até a segunda metade, por exemplo, juristas ou representantes políticos que serviam a todos os governos e atravessavam, por exemplo, você podia vir da República Velha, ia para a Era Vargas, servia o Estado Novo, depois continuava servindo no período semidemocrático ali de 46, né? Quer dizer, ele é uma espécie de um conservador pragmático que está ali para servir quem estiver no poder. A novidade é que, pela primeira vez, era um economista. Porque antes eles eram juristas. Você não encontra na história do Brasil, talvez só antes, quem? Joaquim Murtinho, no governo Prudente de Moraes, ou no governo Campos Salles. Não existia essa ideia de um czar da economia, entendeu? O Delfim Neto foi o primeiro sujeito, talvez pelas características tecnoburocráticas do regime militar, que concentrou uma gama de poder que nenhum economista jamais no Ministério da Fazenda, do Planejamento, seja lá o que for, tinha acumulado nunca. Diversamente do que... E é engraçado que as pessoas esquecem um pouco isso mesmo de um tempo para cá. Porque a gente fala do Simons, se fala do Otávio Bulhões, fala do Gênero Goudin, mas quem ficou de cabo a rabo no regime militar, como disse o Ricardo, foi ele. Ele estava lá desde o começo, ele estava desde um conselho lá no governo Castelo Branco e só saiu quando o Figueiredo, com um intervalo, exilado numa embaixada em Paris, mon cher. O Roberto Campos, desculpe, teve uma coisa um pouco parecida, até engraçado, porque o Roberto Campos ele foi embaixador do Jango. Aí o Jango foi derrubado e ele imediatamente virou ministro do governo que derrubou, que é uma coisa um pouco estranha, né? O Tancredo se recusou a votar no Castelo porque tinha sido o primeiro-ministro do Jango.
O Roberto Campos não teve esse cuidado. E ficou apoiando a ditadura de uma maneira ou de outra, mas em vários mas o meu lugares ponto diferentes. só que ele não voltou a ocupar cargo de ministro, ou coisa do gênero, nos governos Geisel, ali no Médici. começo, Né? Ele foi lá para Londres aprender que ele é Hayek. Né? Aí o que acontece? A minha tese é que no período da ditadura, até o governo Collor, mais ou menos, aquilo que distinguia esquerda e direita, como hoje, o progressismo é democracia, de um lado, e autoritarismo do outro. Né? A gente lembra que depois que acabou o regime militar, você tinha PDS, e você tinha nos partidos que foram mudando de nome do PDS, aos quais o Delfim continuou fiel como deputado, você tinha uma filiação ainda a essa origem. Né? Mas em algum momento a partir... Ele não foi nem pro PFL, né? Não, ele não foi pro PFL. Ele ficou no que era a Arena, que tinha virado PSD, e depois virou PP, ou PPR, Depois virou PDS e depois virou PP. Mas teve E um hoje é o PPR no meio, Progressistas. depois é isso, exatamente. Progressistas que se dissolveu. Não, Progressistas existe. Não foi para a União Brasil, não. Ele ficou no Progressistas. Ele literalmente continuou no PDS o tempo todo, né? E o Brasil tem essa delícia de que, se você quiser entender qual é a orientação do partido, é só inverter. Então, progressistas são regressistas. Partido Liberal é partido reacionário, é só você fazer o inverter. Né? Aí... É tipo isso mesmo, né? Aí o que aconteceu? Bolsonaro se elegeu pelo Partido Social Liberal. É de lascar, né? Que é partido oligárquico reacionário. Nós que somos sociais liberais, mas a gente fica como, entendeu? Aí o que aconteceu? A partir do Collor e, sobretudo, do governo Fernando Henrique, como você tem um consenso democrático, aquilo que define esquerda e direita não é mais a oposição entre democracia e autoritarismo. Ela passa a ser, sobretudo, do campo do campo da economia. E aí você tem, digamos assim, uma crescente hegemonia liberal-democrata, ou no campo da economia liberal-social, mas também chamado pela esquerda de neoliberal. E aí você tem uma reivindicação dos governos desenvolvimentistas. É uma coisa interessante, porque a reivindicação do desenvolvimentismo é feita na esquerda por um socialismo que eu chamo de socialismo nacionalista. E esse socialismo nacionalista, ele a partir dali passou a botar mais ênfase no nacionalismo econômico do que em qualquer outro aspecto. E aí não fazia muita diferença se era o Delfim ou se era o Celso Furtado, entenderam? Nessa hora. Não fazia mais diferença se o sujeito era de esquerda ou se era de direita, quando se olha para trás. E foi a partir desse momento que o Delfim passou a ser considerado alguém digno de dar conselhos ao presidente Lula, ao presidente Dilma Rousseff, né? Mas isso não é uma coisa esquisita de que mas o Delfim era insensado. Eu me lembro, e vocês também se lembram perfeitamente, de que o presidente Lula ele fazia referências a Getúlio Vargas. Segundo Getúlio Vargas, não do Estado Novo, Getúlio Vargas da década de 50, né? A respeito do petróleo, né? A respeito de quando veio a Lava Jato, assim, Lava Jato não, o Mensalão. Eu não vou me matar como fizeram com o Getúlio. Você tinha uma comparação com o Getúlio. E a comparação na época da Dilma passou a ser com o João Goulart. Era engraçado. E acabou que tinha razão, né? Enfim. Aí o que aconteceu? Aí, a partir desse momento, o Delfim passou a ser incorporado num panteão desenvolvimentista por parte da esquerda. Agora, tudo bem que nessa época, até 2014, por ali, você tinha uma espécie de um período histórico, sobretudo, eu acho até muito durante o governo Fernando Henrique, o primeiro governo Lula, em que a ditadura parecia que era uma coisa muito remota. Tinha ficado uma coisa muito remota. Né? E o que acontece? Aí você podia esquecer que o Delfim tinha assinado o AI-5, o Java Passarinho tinha servido também no governo de não sei quem. Né? Era uma espécie de aquela coisa da anistia, parecia que valia. Até o momento em que a extrema-direita reaparece. Quando a extrema-direita reaparece com Bolsonaro, com Olavo de Carvalho, você volta a ter o elogio da ditadura, da tortura, e aí é engraçado. Aí 64 vira ontem. Isso que é uma coisa interessante, como é que 64 era 1994, 98, era remotíssimo. E como é que em 2015, 16, 17, 64 vira ontem. E com o Bolsonaro, candidato, tinha virado hoje. Né? Aí o que acontece? Você tem uma reestruturação do sistema político, da polarização, entre democratas e autoritários. E aí todo mundo vai lembrar que ele assinou o AI-5, que ele era um colaborador da ditadura, porque essa coisa de ser desenvolvimentista não ia ficar em segundo plano.